Primeiro, o principal. Para mim, o ponto principal é o seguinte: a Praça dos Três Poderes é tão devassada quanto as nossas fronteiras. Não dá. Não é possível. Não é possível que aconteça o 8 de janeiro. A gente deixa acontecer o 8 de janeiro. Quando eu digo a gente, são as autoridades que deixam acontecer o 8 de janeiro. E, naturalmente, depois de acontecer o 8 de janeiro, tem que pegar os responsáveis e punir. Isso é outra discussão. Mas a capacidade de prevenir do Estado é zero. É ridículo. É uma peneira. Como é que um cara, por sorte, com o desfecho que teve, por sorte, sem que ninguém se ferisse além do doido, por sorte, um sujeito que nem a estátua da justiça conseguiu acertar, por sorte, um cara que não foi para cima do prédio do Supremo Tribunal Federal, mas tudo por sorte, por acaso. Agora, se o camarada quiser pegar e fazer um ataque contra um dos prédios, eu conheço Brasília, morei em Brasília, foram 6 anos em Brasília, Brasília não mudou nesse aspecto de segurança. A Praça dos Três Poderes continua a ser o que é. O máximo que aconteceu foi fazer um lago, um pequeno lago, uma lâmina d'água, na frente do Palácio do Planalto, depois que um sujeito entrou com um carro no Palácio do Planalto, bum, bum, entrou com um carro no governo Itamar Franco, nem lembro direito qual foi o governo, décadas atrás, e aí fizeram um lago para que, se o camarada tentar entrar com o carro, ele fica preso no lago, na lâmina d'água. Só. Quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Quer dizer, não é possível que a gente permita que Palácio do Jaburu, Palácio da Alvorada e a Praça dos Três Poderes. Palácio da Alvorada não entra. Se o cara entrar, toma 50 tiros antes de dar 10 passos. Mas aquele espaço ali tem que ter proteção. E Brasília é caótica nesse campo. Porque a segurança de Brasília, que é um distrito federal, tem essa coisa bizarra, sabe? É um distrito federal, então não é um estado. É um distrito federal. O estado é formado por municípios, o Distrito Federal não é formado por municípios. Então não tem prefeito, a gente já falou sobre isso aqui. Você tem um governo. Toda a segurança do Distrito Federal é feita pela polícia do Distrito Federal, pela polícia do GDF, é conhecida como GDF, a gente fala GDF. Quem morou lá fala GDF, não fala governo do Distrito Federal, nem fala polícia do Distrito Federal, fala o GDF. O GDF é que cuida do GDF, o GDF. O Palácio do Governador do GDF é o Palácio do Buriti, que é perto, tudo perto ali. Mas a segurança é do Distrito Federal. Só que cada prédio ali tem uma polícia. Então o Supremo tem uma polícia, o Congresso tem uma polícia e o Palácio do Planalto tem uma polícia, que no caso são as Forças Armadas que fazem a segurança do Palácio do Planalto. É caótico. Quando tem uma manifestação, tem reunião. O GDF com o governo federal, e aí tem como é que a gente faz, como é que não faz. Teve manifestação no governo da Dilma, jogaram uma coquetel Molotov no Palácio de Itamaraty, no prédio do Ministério das Relações Exteriores. Também não aconteceu nada, mas jogaram. Foi uma coisa pequena, não foi um 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi grande. Mas o 8 de janeiro, por imperícia, por falta de disciplina, por falta de profissionalismo, seja lá o que for, não fizeram a barreira proporcional ao que a gente viu depois, que era a capacidade de ataque das pessoas. Se fizessem aquelas barreiras com concreto, que tem uns gelos gigantes de concreto, com mais de 1 metro que você coloca ali, já começa a complicar. Mas não, tinha uma linha de polícia ali muito simples de ser ultrapassada, ninguém ficou com medo de nada. Põe ali tanque, põe ali cavalo, põe ali, vai ver se os caras brincam. Não brincam. Só que não tinha nada disso no 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro, do ponto de vista da prevenção, é culpa do Estado brasileiro. Como é essa relação de segurança, é uma coisa coligada de governo distrital com o governo federal, não vamos ficar perdendo tempo aqui para saber quem é que é o culpado, mas as autoridades são as culpadas. Ontem, o camarada estacionou um carro, desceu do carro, caminhou, fez tudo. Como é que pode? Se pode, então nós vamos conviver com a ideia de peneira. Se pode, nós vamos conviver com os ministros com insegurança. Não dá para ter 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe o espírito de tensão que nós temos no país hoje em dia, que deveria ser enfrentado, é outro ponto da nossa conversa, mas do ponto de vista prático, não dá para a gente contar com isso.
Os ministros de Estado precisam de proteção, os governadores precisam de proteção. Quando a gente viu a Lava Jato acontecendo, o juiz Sérgio Moro tinha proteção pesada, tem que ter proteção. Acabou a fase, o Brasil, chop-chura, legal, bacana. Não esquece isso. É confusão, é problema. Nós temos que começar a levar a sério isso. Então, se em vez de ser um doido, varrido, como foi o Adélio Bispo, um doido varrido que atentou contra a vida do então candidato a presidente Jair Bolsonaro, agora inverteu, né? Que antes era o Adélio Bispo, filiado ao PSOL, agora é o que já foi filiado ao PSOL, que tinha sido, e agora é o Francisco Vanderlei Luiz, que foi candidato a vereador do PL. Pronto, troca o discurso, né? Mas enfim, o fato é, esse cara, ele fez o que ele quis. Como tudo que ele quis foi atrapalhado, como ele fez uma lambança, como ele não fez nada que oferecesse um risco real, porque a gente viu, ele fez tudo o que quis. Se tudo o que ele quis foi o que aconteceu, porque ele não foi abatido por um tiro, ele não foi interrompido na sua ação. Ele fez tudo o que ele quis, do começo ao fim. Pode não ter saído como ele programou, mas todos os movimentos dele que foram filmados mostram que ele começou a ação, deu sequência a ela e encerrou com ele morrendo, com ele se matando. É muito diferente do que aconteceu com o Trump, fora da área do Distrito Federal de Washington. Aqui foi em Washington, pô. Não dá para ter um negócio desse. O Donald Trump, o sujeito deu tiro e ele foi abatido. Ele foi abatido. Se ele não fosse abatido, ele continuaria a agressão. Ele tentou efetivamente matar o candidato a presidente dos Estados Unidos. E não conseguiu. Isso é outra coisa. Mas ele atirou para matar o candidato a presidente dos Estados Unidos e foi abatido pelas forças policiais, que também cometeram um erro gravíssimo ali. Já foi muito analisado isso. Erro, porque não fizeram o trabalho de escrutínio do lugar como deveriam ter feito. Só que nesse caso, como é que pode o eixo do poder, a Praça dos Três Poderes, é um espaço que tem o prédio do Supremo Tribunal Federal, tem na frente o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e tem o prédio do Palácio do Planalto. É um espaço, não podemos achar que é como no tempo do Oscar Niemeyer, entendeu? O Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, o brasileiro, o povo cordial, esquece, isso aí é dos anos 60, nós não estamos mais nos anos 60. Tem 60 anos que não é assim. Nós estamos num ambiente de uma cultura de ódio, de tensão. Tem que acabar com o extremismo da direita, o extremismo da esquerda, o radicalismo. Tá bom, tem que acabar, mas não acabou. Não acabou e não vai acabar. Como que vai acabar isso? Vão dar as mãozinhas, o Lula e o Bolsonarinho, vão dar as mãozinhas, o Lulinha e o Bolsonaro, vão dar as mãozinhas e falar, agora vamos nos unir. Porque a gente só se opõe no mundo das ideias. Vai catar coquinho. É um ambiente extremado e assim vai continuar. E os donos do poder, aqueles que são os incumbentes, não diminuem, não tiram o pé do acelerador. O PT não tira o pé do acelerador, o presidente Lula não tira o pé do acelerador. E quando o Bolsonaro estava no poder, não tirava o pé do acelerador. Então, não vai mudar a cultura de ódio. Não vai mudar. Só o tempo vai fazer isso. Agora não adianta. Vamos mudar a cultura de ódio. Vamos mudar a cultura de um país. Vamos mudar a cultura de um eleitor. Vamos mudar a cultura... Como que nós vamos fazer um negócio desse? Qual é a fórmula para fazer uma coisa dessa? Não existe. Se não existe uma fórmula para isso, porque é assim e está sendo há anos assim, nós temos que nos adequar, protegendo as autoridades. Uma autoridade não pode correr risco de vida. Uma autoridade tem que ter condições para trabalhar. Eu não estou discutindo aqui se você gosta do Supremo, se você não gosta do Supremo, se você acha que esses ministros são os idiotas, se você acha que esses ministros são brilhantes. Os 11 ministros do Supremo precisam ter proteção. Assim como o presidente da República, os deputados federais, os senadores, os ministros de Estado e todas as autoridades. E aí é um trabalho que deve ser feito para que todos possam trabalhar em paz. Posto isso,
Não vamos tentar... Veja, isso é o mais importante. Zelar pela segurança das autoridades. Porque nós não podemos contar com o fim da cultura de ódio e nós não podemos contar que todos os caras que ataquem sejam lunáticos. Uma hora vai ter um sujeito que, lunático ou não, com método, vai poder fazer um estrago. E aí nós vamos ter o quê? Um ministro morto, um ministro do Supremo morto, um ministro de Estado morto, uma autoridade morta, um deputado ou um senador morto, e aí é tarde. Aí é tarde. Agora, sobre esse personagem, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nesse ambiente conflagrado que a gente vive, nesse ambiente de cultura de ódio que a gente vive, bastou mudar o lado, tudo aquilo que se dizia do Adélio Bispo sobre o Bolsonaro, agora se diz sobre o Francisco Vanderlei Luiz, só que trocando de lado. A esquerda dizia que o Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente Bolsonaro, era um maluco. Agora a esquerda diz que o Francisco Vanderlei Luiz, porque foi candidato a vereador pelo PL, é parte de um troço, de um negócio, do extremismo de direita e o caramba. Por que ele não pode ser um maluco? Por que o Adélio Bispo é um maluco e ele não é um maluco? Toda a história dele é de maluquice. Nós não temos nenhum motivo para achar que ele não seja um maluco. Mas nós temos que investigar, a polícia vai investigar, vai levantar. O fato dele ser adorador do 8 de janeiro não quer dizer nada. Na Austrália, aliás, na Nova Zelândia, em 2021, teve um atentado à faca de um lunático, foi em Auckland, de um lunático, e ele era adorador do Estado Islâmico. Ele falava do Estado Islâmico, ele dizia que ele ia servir o Estado Islâmico e não passava de um maluco. Levantaram a ficha do cara. Maluco, beleza, doido. Doido. Doido de jogar pedra em avião. No entanto, se você pegasse as coisas que ele dizia, as coisas que ele escrevia, o que ele postava em rede social, nossa, Estado Islâmico, entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Tudo indica que esse cara era um doido. Tem que investigar. Posso morder a língua. Mas não há nada que mostre que ele é parte de que ele é continuação do 8 de janeiro. Só quem quer dizer que ele é continuação do 8 de janeiro, porque não tem elemento para dizer. Alguém vai dizer, mas você não tem nenhum motivo para dizer que não é. Pois as autoridades não têm ainda nenhum motivo para dizer que ele é. E aí fica... as pessoas têm a presunção de inocência, indúbio pro réu, não sei o que e tal. Mas na hora que aparece um cara com um carimbo, porque ele era do PL, porque ele foi candidato a vereador, teve 98 votos. É de se perguntar quem é que votou nele. Aí agora, um chaveiro de Santa Catarina que se escondeu em Ceilândia e que não tentou entrar. Veja, volto ao meu ponto aqui. Ele fez tudo o que ele quis fazer. Você, vendo as imagens, vai perceber que ele em nenhum momento tenta chegar no prédio do Supremo Tribunal Federal. Ele se aproxima da estátua na Praça dos Três Poderes e arremessa um artefato que ele não acerta. Ele não acerta. E ele não acerta porque, não sei, mas ele passa longe da estátua. Depois ele joga um segundo que passa longe da estátua. Daí aparece um policial, sei lá de onde saiu, provavelmente do prédio do Supremo Tribunal Federal, correndo de maneira destrambelhada. Um cara completamente fora de forma. Sabe, nos Estados Unidos, se isso acontecer, o sujeito toma 50 tiros no olho antes de jogar o segundo artefato. Aqui, o cara jogou o segundo, aí a imagem é ruim, mas ele manipula o terceiro, deita ou cai no chão e se explode. Quer dizer, esse foi o atentado ao Supremo Tribunal Federal. Pode até ter sido na cabeça dele o que ele escreveu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, o que o cara escreve, o que o cara diz. Agora a gente tem que analisar as imagens do que o cara fez. O que ele fez? Tentou jogar uma bomba numa estátua de concreto. E não aconteceu nada. É continuação do 8 de janeiro? Não é continuação do 8 de janeiro. A polícia vai dizer, vai investigar. Agora, o Adélio Bispo,
que tentou esfaquear, a direita, que agora está dizendo que esse cara é maluco, dizia que o Adélio Bispo era parte de um esquema do radicalismo de esquerda. Dizia isso Eduardo Bolsonaro, dizia isso Carlos Bolsonaro, dizia isso o presidente Jair Bolsonaro. O Adélio Bispo é o extremismo da esquerda que tentou me matar, e que ele é o PSOL que tentou me matar. Que PSOL? O cara, basta ver os depoimentos do Adélio Bispo. Ele dizia que queria matar o Temer. Mas daí, uma voz, uma luz, o iluminou e disse: pegue o Bolsonaro. Ele foi atrás do Bolsonaro. Entendeu? Boa parte dos atentados é assim. Foi assim com o cara que tentou matar o Reagan. Louco de pedra. Louco de pedra. Depois ele foi solto. Tá solto. Hoje ele tem uma banda. Ele tem uma banda. Ele toca música. Tá no Spotify. Maluco. Foi solto. Depois de não sei quantos anos preso. Se investigou para ver se tinha origem política. Era louco. Ele foi classificado como louco. Louco, completamente louco. Como o Adélio Bispo. E esse Francisco Vanderlei Luiz dá todos os sinais, toda a pinta pelo comportamento dele de estar na mesma toada. Agora, isso não é o mais importante. Isso que eu estou falando é o lado até bom, porque mostra que não existe um grupo organizado, não existiu nesse episódio, ou, aparentemente, um grupo organizado tentando atacar o Supremo Tribunal Federal, o que é muito bom. Apesar do que disse o diretor da Polícia Federal, que me preocupa. Porque sem que ele tenha tido tempo de processar as informações, diz que não é um caso isolado. Como não é um caso isolado? Tomara que seja, eu torço para que seja, mas eu quero saber com base em que ele disse que não é. Não entendi. Eu confesso que eu não entendi. Agora, o mais importante para fixar é o seguinte: não podemos mais manter a estrutura de segurança do poder no Brasil do jeito que é hoje, dessa forma leniente, essa forma esculhambada, essa forma improvisada, essa coisa porca que a gente faz. Porque uma hora vai morrer uma autoridade. No 8 de janeiro, quis a providência divina que ninguém perdesse a vida. Ninguém morreu no 8 de janeiro. Por sorte. Poderia um policial ter matado um daqueles caras que entraram nos prédios, poderia ter, de repente, uma autoridade ali que, de forma azarada, estivesse passando por lá e fosse, enfim, agredida. Não aconteceu nada disso. Então, por enquanto, a sorte está jogando a favor. O presidente Jair Bolsonaro não morreu. O presidente Jair Bolsonaro não morreu, mas está pagando uma conta de saúde pesada. Não estou falando de dinheiro, estou falando da vida dele. Toda hora, quantas vezes ele já foi internado. Mas ali, a orientação da Polícia Federal era para ele não fazer certas coisas e ele fez. Ali tem um erro dele. Pesado. Agora, aqui tem um erro de estrutura que não dá mais, não dá para ficar assim. A Praça dos Três Poderes não pode, nós não podemos brincar. Isso aqui acabou, tem que acabar. Se tem uma coisa que tem que acabar é o seguinte: não dá mais para brincar. Ah, mas que pena, era tão bacana. Eu já fui 200 vezes na Praça dos Três Poderes, é legal andar ali, é bacana, você vê a estátua, você vê os museus, você vê não sei o quê, você vê o Supremo, você vê... Mas não dá mais. Eu, quando ia ao Supremo Tribunal Federal fazer entrevistas, eu parava o carro do lado, entrava, ligava, falava com o ministro, falava com a secretária, mal e mal precisava falar com a assessoria de imprensa. Mudou tudo, o sistema de controle tem que mudar. O mundo mudou, infelizmente. Não é aquela coisa bacaninha do tempo que as pessoas pegavam lança-perfume e passavam no braço só para sentir o geladinho, entendeu? Não é mais, a coisa é barra pesada, como a gente está vendo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.